E agora é o seguinte, a gente muda um pouquinho de assunto, vamos falar sobre saúde, sobre bem-estar e um tema, que tem sido bastante recorrente e que é importante nós prestarmos atenção e ficarmos de olho, que é a questão da perda óssea bucal, O que tem acontecido, a ATM, questões hormonais, O que interfere aí particularmente nessa questão? Quais são os tratamentos mais avançados nesse sentido? Eu vou receber aqui o doutor José Vicente Contatori para, então, tirar aí todas as nossas dúvidas. Tudo bem, doutor? Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Prazer tudo jóia? Estar novamente com você. Prazer é nosso. Doutor, então, me diga, primeiramente, o que é essa perda óssea aqui bucal? Então, veja, Renata, na Organização Mundial de Saúde, os grandes centros, uma avaliação, o problema já não é mais a cárie dental. 80% da população tem presente a perda óssea. E a perda óssea, o antigo paradigma, o tratamento tradicional, nunca resolveu esse problema. Por quê? Porque o osso tem a medula óssea, células da medula. O osso tem um desgaste natural ao longo do tempo. Então, isso que eu ia te perguntar, é natural, a pessoa vai ficando mais velha, ela vai perdendo. Vai tendo um desgaste natural, quer dizer, ela vai perdendo células. As células da medula óssea estão num gatilho e preparadas para fazer a reprodução e repor novas células. Elas que repõem essas novas células e mantêm. Então, quando o paciente perde o número de células e as células da medula repõem o mesmo número de células que perdeu, não existe perda óssea. O problema é que essas células da medula que estavam ativas, num determinado momento, elas ficam inertes. E aí o paciente só perde células e não repõe. Perde e não repõe. Então, perda óssea quer dizer, eu perco maior número de células e não reponho absolutamente nenhuma célula. A pergunta: por que aquela célula da medula que estava ativa, de um momento para o outro ela ficou inerte? Qual a razão? E a nível odontológico, nós não tínhamos como chegar nessa resposta. Há 22 anos, eu entrei dentro do laboratório de citogenética, porque eu sou um citogeneticista, e começamos a procurar o que determinava aquela célula da medula ficar inerte. E descobrimos que é uma proteína. Isto é, existe um patógeno, uma bactéria, um vírus na boca. Esse vírus elimina um RNA de interferência, que entra dentro da célula e gera mutação num gene que produzia a proteína. Esse gene está dentro do núcleo da célula. No momento em que esse gene recebe a mutação, ele não fabrica mais aquela proteína. A célula começa a fabricar outra proteína. Nesse momento que ela fabrica outra proteína, ela fica inerte. Exatamente esse é o processo. Então, nós começamos a desenvolver uma série de terapias que incrementaram, porque o dentista do antigo paradigma, ele diz assim: eu pego o paciente com perda óssea, eu limpo e colo a gengiva e não acontece nada e a gengiva descola. Agora aparece um doutor Contatori que ele vai limpar como eu e vai conseguir manter a gengiva colada e vai formar osso. O que ele tem mais do que eu? Sim. Ele está certo em pensar assim, mas o fato é que nós trouxemos elementos da citogenética, da citogenômica e da biologia molecular, incrementamos novas situações. Por exemplo, eu pego a célula do sangue do paciente, esta célula é uma célula somática adulta, e eu faço uma reprogramação gênica dessa célula. Isso quer dizer, eu transformo essa célula somática adulta do sangue numa célula tronco de pluripotência induzida e faço um enxerto por baixo da gengiva, não é ósseo, é um enxerto celular. Esse enxerto celular vai fazer com que haja liberação de fatores de crescimento mais rapidamente. Essas células vão se multiplicar de uma tal forma que nos 3 primeiros meses vai haver a formação de matriz orgânica óssea. E nos segundos 3 meses vai haver a mineralização dessa matriz orgânica óssea. Isto é, um caso que praticamente estava perdido, nós conseguimos recompor. Eu gostaria de pedir tem as imagens, fotos. Pode pedir, Contatori, para a gente exemplificar o que a gente tem acompanhado aqui. The Stage, esse daqui pode ser? Você vai comentando com a gente? Na realidade, essa foto é uma radiografia do caso. Sim. Observa-se que no canino aqui,
do 100%, ele está com 5% de osso. Essa paciente, com 27 anos, chegou até o consultório num estado emocional muito complicado, porque ela já tinha ido em 3 consultórios e o antigo paradigma, diante de uma situação dessa, o que ele faz? Extrai. Bom, eu vou extrair, o que o senhor vai fazer? O senhor vai fazer implante? Não dá para fazer implante, porque como a perda óssea for vertical, você tem osso vertical de 3 milímetros. Não dá para mim colocar um implante de 15 milímetros. Então, o que o senhor vai colocar aqui? Ah, eu vou colocar uma prótese móvel. O que? O senhor vai colocar uma prótese móvel na frente, a grampos na minha boca? O senhor está ficando louco, eu não vou aceitar uma situação dessa. Então, ela nos procurou. Vamos à foto seguinte? Veja que interessante. Então, olha que interessante. A perda óssea, veja como o canino, porque o osso subiu, reabsorveu e a gengiva acompanhou a reabsorção óssea. Como tem pouca implantação óssea, o dente começou a fazer um movimento horizontal e gerou os diastemas que nós falamos na última entrevista com você. Sim, Então, esse diastema é causado exatamente porque a paciente está com perda óssea. A indicação foi extrair o central superior esquerdo, o direito, o canino e o primeiro pré. O que acontece? Ia pôr uma ponte móvel aí e no momento em que houve o diastema, começou a formar o black space, que é esse buraco negro. Por que o buraco negro? Porque a boca é escura e prevalece o escuro da boca. Sim. Então, o paciente e a paciente sorri, a sensação é que tem uma cárie ali, mas não tem cárie. Porque a papila gengival deveria estar ali, ó, é um triângulo. Entendi. Mas por que não tem papila? Porque o osso subiu, porque perdeu o osso. Por que perdeu o osso? Porque está perdendo células e não está repondo. Então, nós fizemos uma terapia com enxerto celular e aplicação de laser. Pode seguir a próxima foto? E aí, só para a foto? gente relembrar, antes de você falar, o diastema, né? Para a gente lembrar quem está em casa nos acompanhando. Fala para nós. O diastema no primeiro momento, os dentes da frente estão unidos. Perdeu o osso, eles vão migrando horizontalmente, formando o diastema. Espaço, né, Agora, daquela primeira foto que você viu, já com esses diastemas, com um problema estético. E um detalhe, a mobilidade era grau 3, ela mordia e o dente fazia isso daqui, ó. Então, o dentista comum, efetivamente, vai falar, olha, não tem condições, tem que remover o dente. Nós não indicamos a remoção do dente, porque imagina você que a perda óssea aqui é de 1 para 2, 1 para 2. No momento em que eu venho e extraio esse dente, eu vou fazer um trauma no osso. O osso vai falar, é assim, eu estou com problema de circulação de sangue, não estou repondo novas células e estou com perda óssea e você vem fazer trauma, então vou lhe dar uma resposta ao trauma. A velocidade da perda óssea vai de 1 para 16. Nossa. Então, a extração vai aumentar a perda óssea. E o antigo paradigma, ele não está entendendo dessa forma. Ele fala, eu vou extrair, não quero saber se aumenta ou não. Aí, ativa a perda óssea, ele coloca a ponte móvel. Aquela ponte que estava adaptadinha, depois de um mês, como aumentou a perda óssea, fica aquele espaço entre a ponte. A paciente fala, olha, isso aqui subiu, o dente subiu, ficou menor, o que eu faço? Ele vai lá e reembasa a peça por dentro para descer a peça. Quer dizer, são movimentos que não têm sentido no dia de hoje. E aí, na próxima imagem... próxima foto, na próxima imagem. Veja que interessante. Sim. É o mesmo caso. Já não existe mais o diastema, já fizemos uma regeneração óssea com enxertos com célula-tronco, já conseguimos, à medida em que eu crio o osso formando para baixo, essa gengiva ela vem para baixo, eu aumento a quantidade de gengiva inserida e automaticamente o nível de colo gengival ele passa a ser normal. E um detalhe, esses dentes já não têm mais mobilidade. Essa paciente hoje, ela diz assim, Vicente, eu mexo com o público, você não sabe o que você fez com a minha cabeça conseguindo esse resultado, porque você me devolveu ao meu trabalho de uma maneira íntegra, porque eu não estava suportando aquelas soluções. E isso, da minha parte, é um prazer executar esse tipo de trabalho. Que maravilha! E aí, hoje ela... tem o tratamento também de ATM, de mordida ou não? De ir perdendo osso devido a uma questão de... O tratamento de ATM, sempre ele é realizado. Por que ele é realizado? Porque, normalmente,
neste caso, eu faço um aparelho noturno, que é uma placa neurooclusal, é uma placa que vai funcionar como um amortecedor. Todos nós temos o bruxismo enquanto dormimos. O que é o bruxismo? O bruxismo é uma válvula de escape emocional para todos nós, onde dormindo e quando nós fazemos o bruxismo, liberamos as tensões no dia que passou. Então, se o paciente, a paciente tem a perda óssea e eu coloco uma placa superior e essa placa é semi-rígida, não é rígida, quando ela faz o bruxismo e aperta a placa vai funcionar como amortecedor. Esse osso que eu consegui a regeneração, eu estou pisando em ovos, eu não quero trauma. O osso vai dizer, bom, antes eu estava trabalhando de manhã, no café da manhã, no almoço e janta, e a madrugada toda porque ela fazia bruxismo. Agora ela faz o mesmo bruxismo a madrugada toda, mas o aparelho decompõe força, é um amortecedor. Eu não estou recebendo trauma. Então eu tenho a madrugada toda um time para mim fazer uma reorganização celular. E na realidade, essa placa é exatamente em comum acordo com o tratamento. Porque a partir do momento que eu ativo as células da medula que estavam inertes e elas programam e multiplicam novas células, eu tiro trauma ao mesmo tempo. Eu trabalho com esses dois vetores. Eu ativo e tiro trauma. O resultado é excelente. E aí a placa, ela tem que usar para sempre, assim. E aí continuar... Pelo menos um ano. Depois de um ano... Tem que fazer ajustes, doutor? Você indica ou não há necessidade? Não há necessidade. Na realidade, nós não fazemos uma placa, nós fazemos várias placas. Porque a paciente usa uma placa, depois de um mês, ela fura. Quando ela traz a placa para mim, eu coloco uma lâmpada por baixo da placa e eu vejo onde ela furou. Onde ela furou é onde ela tem trauma. Aonde ela tem trauma, eu vou lá na radiografia onde tem mais perda óssea. Eu começo a entender a perda óssea. Então, eu faço uma nova placa corrigindo aonde ela furou. E eu vou reordenando a mandíbula corretamente no que eu chamo de levantamento de dimensão vertical progressiva. Eu faço um levantamento de dimensão vertical. Com esse levantamento, eu coloco as ATMs em posição de relaxamento e repouso. Então, eu consigo recuperar a parte funcional com o aparelho e a parte estética da maneira como nós fizemos na correção do diastema. Muito obrigada, doutor. Que aula, né? E auxiliou com certeza aqui também o nosso estudante aí de odontologia, que é o Marcelo, aqui com a gente. Nós poderíamos passar só um filminho de um minutinho? Só um minutinho. Vamos lá aqui pra gente fechando. Então, esse filme é exatamente a célula-tronco. Nós estamos dentro da célula. No citoplasma, a gente vê a mitocôndria, vê logo o complexo de Golgi, logo mais atrás. Nós estamos vendo aqui uma outra mitocôndria, o complexo de Golgi aqui em roxo. E aí, o que acontece? Nós vamos ver o núcleo. E no núcleo está o material genético da célula. Essa célula vai se reproduzir. Eu coloquei lá, ela vai repor novas células. Então, o que vai acontecer agora? Os cromossomas dentro do núcleo, eles vão ficar alinhados em duas fileiras, porque o centríolo, que é essas duas pecinhas douradas, vão puxar essas duas fileiras de cromossomas. Veja que interessante, quer ver? Ó? Elas puxam e separam. Com isto vai haver uma divisão do núcleo da célula. Ó, houve a divisão do núcleo. Sim. Agora, a parte mais importante do vídeo. Vai haver a divisão da célula. Só que no meu enxerto eu coloco 10, 15 milhões de células. Então veja a célula se reproduzindo, ó. Imagine 5 milhões de células reproduzindo, formando matriz orgânica óssea e mineralizando o osso. Então nós conseguimos o quê? Uma regeneração óssea usando não elementos da odontologia, mas usando a citogenômica e a citogenética no caso. Muito bom. Entendeu? Por isso que as pesquisas estão aí, merecem ser estudadas, né, e aplicadas acima de tudo, né, doutora? Adorei conseguir explicar melhor toda essa parte, todo esse quesito. Deixa o seu contato aqui para nós. Nós temos um canal no YouTube onde você poderá acessar muitos vídeos sobre o assunto. O canal é José Vicente Contatori. E o meu site é o www.odontologiacontatori.com.br. Muito obrigada, viu? Continue agradecido. Aqui com a gente. Vamos de mais som. Som, música, sucesso e talento com Nando.